Retomaremos agora com nossas atividades. Iniciaremos o painel de abertura do quarto simpósio de pós-graduação em Relações Internacionais do programa Santiago Dantas, com o tema Novas Questões de Política Externa Brasileira. Saudamos a presença de todos os professores, servidores, alunos e membros da comunidade acadêmica aqui presente e daremos uma breve apresentação dos professores que compõem a mesa. O mediador do debate é o professor Dr. Clodoaldo Bueno, professor titular e livre-docente pela Universidade Estadual Paulista, Campus Marília, e doutor em História Econômica pela Universidade de São Paulo. Possui experiência na área de História, com ênfase em Relações Internacionais. Seus principais textos referem-se à política externa brasileira e relações interamericanas. Professora doutora Maria Regina Soares de Lima, doutora em Ciência Política pela Universidade Vanderbilt e pela Vanderbilt University. Atualmente é professora do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ e coordenadora do Observatório Político Sul-Americano. Atua principalmente nos seguintes temas: política exterior brasileira, instituições políticas, economia política, política social e sistema internacional. Professor doutor Antônio Carlos Wessel, doutor em História na área de concentração de História das Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e estudos pós-doutorais na Université de Strasbourg, na França. É professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília e editor da Revista Brasileira de Política Internacional e do Boletim Meridiano 47. Professora doutora Mônica Hirst, doutora em Estudos Estratégicos pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É professora do Departamento de Ciência Política e Estudos Internacionais da Universidade Torquato de Tella, em Buenos Aires, Argentina. E é professora doutora Cristina Soriano Pesequilo, doutora em Ciência Política pela Universidade do Estado de São Paulo. É professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, no campus Osasco. Realiza diversas atividades de ensino, pesquisa e consultoria na área de Relações Internacionais, nos campos de Política Externa, História das Relações Internacionais, Introdução e Teoria às Relações Internacionais. Com a palavra, o mediador, professor Clodoaldo Bueno. Muito obrigado. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar moderando essa mesa, não só pelo nível dos expositores, né, como também é uma satisfação de rever colegas, alguns deles que há um certo tempo não os via. Então, a nossa a ordem das exposições, nós vamos seguir a que consta no próprio folder, passando, portanto, inicialmente a palavra à professora doutora Maria Regina Soares de Lima. Obrigada, bom dia, prazer, uma satisfação estar aqui nessa mesa, nesse lugar, nessa comemoração. Para nós enfim, estamos na luta há tantos anos, é uma satisfação participar de um programa que faz 10 anos, né? No Brasil as coisas, pelo menos no passado, a permanência das instituições e de certas iniciativas não era garantida, mas eu acho que isso é parte de um novo momento em que o país atravessa, e que eu acho que tem a ver com que a política externa é parte disso. A mesa, eu queria agradecer muito o convite dos colegas que participam desse programa, do Santiago Dantas, são também companheiros de trabalho de muitos anos, né? Uma honra e uma satisfação. Eu entendi que a nossa mesa aqui seria novas questões da política externa brasileira, né? Então eu vou fazer algumas observações, não é propriamente trabalho
estruturado, mas algumas observações em função um pouco estimuladas pelo próprio evento. Quanto tempo tem? 20 perguntas? Meia hora. Tá certo. Se for necessário. Você me avisa então, tá? Bem, a primeira delas é o seguinte, né? Eu fiquei muito impressionada quando eu vi o número de alunos, quase 2.000 alunos formados pelo programa. Não. Como? 200. Ah, então eu li errado. Eu estava. Era 1.900, enfim, eu li errado. Total. Mas a outra eu acho que eu li certo, que são as temáticas, principais temáticas, não apenas do programa, como da área em geral de relações internacionais no Brasil, em que o tema da análise da política externa é o tema dominante. Não é a análise política externa do Brasil. Isso é importante, porque isso acho que é um diferencial com relação ao passado, com relação à minha geração. Mas a análise de política externa é um tema que, digamos, aparentemente no Brasil, é o tema que tem maior volume da produção, evidentemente, de tese e dissertação. Eu acho que isso talvez tenha um pouco a ver com as características da análise de política externa. E pensar essa análise num contexto, falando num contexto de um país como o Brasil, um país periférico, e que reflete sobre questões internacionais. E aí seria o caso da gente perguntar por que a análise de política externa tem esse espaço na produção dessa área, né? Eu acho que, enfim, eu tenho algumas observações com relação a isso. Eu venho de uma época, eu fiz meu doutorado em ciência política nos anos 70, eu venho de uma época em que o campo era totalmente distinto do campo tal como ele é definido hoje, né? A primeira coisa, muito clara, né, por influência de um teórico que todos vocês conhecem, Kenneth Waltz, que marcou o desenvolvimento da disciplina, pelo menos no contexto norte-americano, é que havia uma diferença clara entre o âmbito externo e o âmbito interno. Isso era digamos assim, uma lei geral do campo internacional, e era assim que ele era visto, estudado no campo, enfim, nos países do norte. E o Kenneth Waltz dizia, fazia uma distinção entre o que ele dizia um âmbito anárquico, que era o âmbito internacional, e um âmbito hierárquico, que era o âmbito doméstico. Claro que ele não conhecia nada do âmbito doméstico para supor que o âmbito doméstico fosse um âmbito hierárquico, né? Porque é difícil você supor que o âmbito doméstico possa ser pensado como âmbito hierárquico. Mas com a anarquia ele queria dizer um âmbito descentralizado, um âmbito de poder descentralizado, em que não apenas você não tem uma autoridade supranacional, mas por ser um âmbito de poder descentralizado, você tem muitos atores de veto, né? Se a gente pensar dessa forma, certamente o âmbito doméstico é anárquico em vários âmbitos. E se a gente pensar pensar em termos de poder, o âmbito internacional é hierárquico. Então, essa distinção, né, entre um âmbito anárquico e um âmbito hierárquico, né, que digamos assim, que é quase definidora da área eu acho que ela, de certa forma, ela foi transgredida no Brasil desde cedo, né? Uma das outras, eu vou dizer por quê, uma das outras diferenças, na minha época, quando eu estudei, é que havia uma área que chamava política internacional e uma outra que chamava política externa. A política externa, a política internacional, estudava os processos de interação entre os Estados no âmbito global e seus resultados, alianças, guerras, estabilidade, participação nos regimes internacionais, e havia uma outra área que chamava política externa. O que a política externa estudava? Ela estudava a ação dos Estados, né? Tentava entender por que os Estados agem assim, ou agem de modo diferente, mas eram dois âmbitos distintos. Também na época que eu estudei o campo de política, eu estudei nos Estados Unidos, então evidentemente a minha escola é muito mais a escola americana, não é a escola inglesa, a escola francesa, e evidentemente isso
marca um pouco a minha trajetória e a minha produção. Mas a distinção e nos Estados Unidos a análise de política externa era praticamente a análise da política externa americana. Tá. Um objeto de estudo que por si só, né, enfim, ocupava grande parte dos teóricos. Grande parte dos teóricos que trabalhavam com política, com teoria das relações internacionais, também trabalhavam com política externa americana, né? Isso é muito curioso, porque eles nunca deixaram de trabalhar. Mas, de qualquer maneira, era uma área que talvez tenha sido mais relegada do campo dessa disciplina, tal como ela se desenvolveu nos Estados Unidos, talvez por isso, porque a sua capacidade digamos assim, de gerar hipóteses de trabalho fosse talvez mais limitada pela sua própria informe, né? Apesar de que foi nela, né, que algumas modificações foram feitas no campo da reflexão internacional nos Estados Unidos. A primeira delas é a ideia do estudo de processo decisório, né, que é digamos, tem um texto clássico do Alisson, né, que é um texto que vai estudar a ideia de que a política externa ela pode ser resultado da política burocrática, né, não apenas de um cálculo racional do decidor, como seria no campo, vamos dizer assim, na reflexão realista, clássica, mas era resultado resultado de conflitos dentro do Estado. Claro que não vou discutir agora a política burocrática, mas já chama atenção para um aspecto que eu acho que é fundamental. Quer dizer, mesmo num país como os Estados Unidos, havia política dentro da política externa. Quer dizer, não era, ainda que há, digamos assim, um campo, né, especialmente na área de segurança, que é um campo em que a concentração de poder no processo decisório pode ser maior que em outros. Mas, de qualquer maneira, foi uma linha de trabalho interessante que teve reverberações, inclusive, nos estudos iniciais de política externa, né? Os próprios trabalhos do Gerson Moura, de alguma forma, trabalha com autonomia na dependência, trabalha com a ideia de que havia diferentes posições dentro do governo brasileiro com relação aos Estados Unidos, né? E foi uma linha perseguida por alguns outros. Bem, um segundo momento que eu acho que foi muito importante na reflexão e que a política externa o campo da política externa foi importante, junto com a política comparada, é o famoso jogos de dois níveis, que vinculou o âmbito externo ao âmbito doméstico. Ora, política externa, a meu ver, é exatamente a junção entre a política internacional e a política doméstica. Não dá para você entender a política externa sem entender a política doméstica, né? Essa eu acho que talvez uma dimensão que, talvez por isso, né, o campo, de certa forma, ficou um pouco espremido, e talvez com essa forte ênfase na política, digamos assim, no processo decisório, ficou talvez um pouco espremido no desenvolvimento da disciplina. Mas não dá para pensar a política externa sem pensar nessa junção. Ela faz a intermediação entre o internacional e o doméstico. Então, para entender política externa, para trabalhar com política externa, tem de levar em conta os dois âmbitos simultaneamente. Não é o caso, ao meu ver, de se pensar qual que é o mais importante. Eu acho que essa foi uma pergunta, quer dizer, se o sistêmico ou o doméstico explica mesmo, qual deles explica mais a política externa. Eu acho que essa foi uma questão que tem a ver com uma discussão do passado, talvez hoje a gente tenha de reformular de uma outra forma, né? E eu acho que um terceiro movimento que eu diria que foi importante para dar adensamento analítico e teórico no campo de política externa foi pensar como é que as teorias de política internacional, ou mesmo de política, podiam podiam gerar hipóteses produtivas para se pensar a política externa. Eu acho que isso talvez foi o grande diferencial e juntou, finalmente, política internacional, teoria das relações internacionais com política externa. Então, eu sou apesar de que eu tenha
digamos assim, tido a minha formação em ciência política e a minha formação na área de relações internacionais como campos totalmente distintos, cada vez mais, eu acho, e especialmente quando se estuda política externa, que essa separação fica muito difícil de operar, né? Se eu penso a política externa dessa forma, né? Na intermediação entre a política internacional e a política doméstica. Se fosse pensando assim, eu tenho de, digamos assim, de ter não apenas o conhecimento dessas dimensões, mas pensar hipóteses que de alguma forma possam vincular as duas, podemos pensar até outros níveis de análise, não apenas o nível global, mas o nível regional também, subregional, enfim, podemos ir, que era outro grande equívoco da disciplina, que separava, né, aquilo que era os níveis de análise, o nível sistêmico e o nível doméstico, de novo reforçando uma separação que, na verdade, para meu ver, metodológica. E hoje não dá para se pensar, inclusive novos temas na política internacional, na política externa brasileira, sem pensar em todas essas dimensões, né? Eu acho que algumas delas já foram mencionadas aqui, né? Mas eu queria reforçar, né? Muito brevemente, reforçar, quer dizer, por que temos novos temas na política externa? Claro que a política externa, ela se modificou. Claro que a nossa área, aliás, todas as áreas, né? A não ser a área de teoria, que trabalha com questões que são perenes, as áreas substantivas, elas são muito influenciadas pelo tempo em que nós vivemos. Não estou classificando a história, não é isso. Mas quem trabalha com ciência política, quem trabalha com relações internacionais, quem trabalha com economia, você está sustentado em teorias que geram hipóteses. As teorias são perenes, geram hipóteses que são função, inclusive, a sua importância em função da conjuntura. Eu acho que é muito difícil pensar essas áreas substantivas sem pensar o tempo em que a gente vive, né? Para mim, isso é evidente, né? E eu acho que o tempo que a gente vive é um tempo de muita mudança, né? E no plano internacional, eu acho que tanto quanto você vai já chamar a atenção, mas eu queria reforçar, né? Porque e pensar, né, não tanto os 10, mas os 20 anos, né, os 20 anos da política internacional, e hoje vivemos uma realidade totalmente distinta dos anos 90. Os cenários que foram feitos são totalmente... hoje, alguns cenários não para nada, né? Nós passamos de uma certeza da unipolaridade para um sistema internacional que não é claro, né? Supostamente íamos caminhar por alguma outra coisa. Essa alguma outra coisa não chegou, né? Eu me lembro que a grande discussão nos anos 90 era a nova ordem internacional. Mas qual é a nova ordem internacional, né? O que a gente tem certeza é que ela mudou muito e que tem muita incerteza nessa ordem, né? E que tem alguns atores que são cruciais. Eu acho que a China é um ator crucial. Aliás, se vocês olharem os artigos de política internacional dos anos 90, não se falava da China, né? A China não estava no radar. Evidente que a China já estava lá, e evidente que a China já era um ator. É claro que ela fez a sua inserção e a sua mudança de patamar muito rapidamente, né? Aliás, isso é uma questão que me preocupa, quer dizer, até que ponto, não é só porque é a China, é até que ponto a gente mudou de patamar, quer dizer, a velocidade para você ser um ator internacional, talvez histórico, tenha mudado. Isso acho que seria uma questão a ser examinada pelos historiadores, né? Eu li recentemente que a Índia está lançando um foguete não tripulado para Marte, né? Ora, isso é o primeiro passo para o domínio de uma tecnologia extremamente importante, inclusive do ponto de vista militar. Enfim, e a Índia é a Índia, né? Enfim, essa mudança de patamar muito rápida, eu não sei se é uma característica
da modernidade. Não sei se tem a ver com a tecnologia, mas é alguma coisa que não dá, o tempo mudou. Eu acho que essa incerteza no campo internacional, ela gera uma série de interrogantes. Hoje é muito difícil você saber por onde que vai, você pode saber quais são as linhas de força, mas você não sabe. Cenários são hoje muitíssimo, a meu ver, muitíssimo complicados, ao contrário dos cenários que se faziam nos anos 90. Mesmo o cenário da unipolaridade, que foi se modificando, mesmo o cenário vamos dizer assim, o cenário da convergência em termos da periferia, especialmente da periferia, em termos de certos modelos, né, das democracias de mercado. Hoje é difícil você pensar em democracia de mercado e colocar, por exemplo, um país como a China, um país como a Índia. Né? E o que é democracia de mercado hoje? Né? A ideia, a hipótese naquele momento é que a gente tenderia para uma certa convergência institucional, especialmente a periferia. Essa convergência não se manifestou. Né? Por outro lado, acho que há outros cenários que são mais complicados, que é o seguinte: nos anos 2000, nós achamos que o neoliberalismo tinha sido vencido, né? Pelas crises dos países, né? A principal delas, a crise argentina, né? E nos anos 2000 a eleição, pelo menos na América do Sul, de um conjunto de países, um ciclo de esquerda. O neoliberalismo pode ter sido vencido, mas a dimensão, o fortalecimento do capitalismo, que a gente já, que historicamente toma várias configurações, permanece. Hoje, na verdade, digamos assim, a nossa vulnerabilidade, né, às forças do mercado, né, especialmente com a liberalização financeira, são tão grandes, né, que já se fala hoje no plano de alguns teóricos, né, de alguma forma de controlar a regulação financeira, na medida em que a ideia da soberania de alguns estados praticamente não existe. Quer dizer, isso tem implicações do ponto de vista da estabilidade, enfim, porque se você não tem mais, digamos, uma unidade, né, nacional minimamente viável, né, complica do ponto de vista da estabilidade. Esse é um outro ponto, quer dizer, o fim do Estado. Quer dizer, nós temos, sem dúvida, não tem mais distinção, a distinção entre o interno e o externo é muito menor, mas dizer que o Estado é uma entidade fadada ao desaparecimento não é verdade. Né? O Estado foi fortalecido em alguns contextos, e em outros contextos, não ter Estado hoje é um problema para a estabilidade internacional. Né? Enfim, porque o Estado, ele pode assumir várias formas, assim como o capitalismo, mas ele tem um papel crucial, porque ele delimita um certo espaço nacional, né? E de alguma forma essa delimitação tem implicações do ponto de vista, né, da estabilidade, do ponto de vista da democracia. Né? Eu não acredito em democracia da comunidade internacional. Aliás, eu não sei o que é a comunidade internacional, porque a comunidade internacional não é um agente. Né? Ela é uma coisa mutável. E o Estado, em alguns campos, foi fortalecido. E política externa é política de Estado e de governo. Né? Isso eu acho que é uma distinção que eu acho importante fazer, já vou mencionar. Enfim, eu acho que há muitas mudanças num contexto de extrema instabilidade, mas uma coisa permanece. Né? A divisão norte e sul permanece. Né? A dimensão da desigualdade estrutural permanece. A diferença entre o país mais pobre e o país mais rico tende a ser maior. Enfim, isso permanece. E mais que tudo, as regras e as instituições permanecem, com muita pouca mudança institucional. Né? A grande demanda dos países, dos BRICS, etc., era algum tipo de reforma, para alguns deles, do Conselho de Segurança, não vai acontecer nada, reforma
nas instituições de Bretton Woods, falaram que iam aumentar as cotas, não aconteceu nada, enfim. Então, as instituições são as mesmas, mas as regras, elas não mudaram, né? Num contexto em que há muita mudança do ponto de vista da posição dos países, né? Inclusive do papel que ninguém sabe qual será da China, e certamente hoje a ideia de um G2, etc., enfim, negada pela China, mas em alguns campos pode aparecer. Mas, enfim, então, tem muita mudança, mas também tem muita permanência. Eu também acho que isso a ordem internacional não é plástica desse ponto de vista, porque ela tem uma dimensão de poder crucial. Eu acho que a ordem regional mudou muito, já falei uma dessas questões, eu acho que uma certa ausência relativa dos Estados Unidos por outras razões, isso deu mais autonomia, né, aos processos políticos na região, né? Eu acho que, sei lá, talvez no auge da Guerra Fria, talvez a gente não assistisse os processos de mudança política na região. Talvez não existisse um Evo Morales na Bolívia, né? É importante dizer que a Bolívia era um país muito, muito instável, e hoje é um país estável. O Equador era mais ainda, e hoje é um país estável. E, enfim, temos de estudar as políticas públicas que esses governantes fizeram, mas, enfim, esse ciclo eu acho que seria talvez menos próximo, menos factível, talvez com menor possibilidade de ocorrer. Por quê? Porque talvez hoje a gente tenha mais autonomia política, né, para experimentar modelos e regimes políticos, não necessariamente na linha da democracia de mercado. E um outro tema que eu acho extremamente interessante na região é que nós temos muita heterogeneidade do ponto de vista da inserção comercial, da inserção econômica, né? Nós temos o Mercosul, temos a ALBA, temos os países temos os países que têm, digamos assim, que estão vinculados por via de acordos de livre comércio com os Estados Unidos, temos a Aliança do Pacífico, que vincula Peru, Colômbia, Chile e México. Portanto, temos um conjunto muito grande de diversidade, mas, no entanto, nunca tivemos tanto esforço de concertação política de toda a região, né? De novo, algo que também não necessariamente está na mesma linha. Eu acho que é um ponto interessante. A gente tem fragmentação, diversidade de inserção comercial e econômica, mas tem esforços de concertação política, em que apenas a região está presente. Então, enfim, de novo, é um cenário que tem de mudança, permanência, mas tem alguma incerteza. Finalmente, o cenário doméstico, que eu acho que é importante, que não dá para escapar, que não poderíamos ter essa mudança sem sem conseguir a consolidação da democracia, né? Isso é um fato, consolidação das instituições políticas e também da estabilidade econômica. E eu acho que essas duas, sem isso, o Brasil não poderia ter ampliado a sua presença e diversificado a sua agenda internacional, né? Sem sombra de dúvida, se a gente for olhar o que era na época da crise, a crise da dívida, enfim, qual era a política que o Brasil tinha, né? E na ditadura tinha uma política, mas, digamos assim, com uma legitimidade muito, especialmente legitimidade internacional muito frágil. Bem, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento que eu acho que é muito importante, né, e que pode variar, é o que alguns autores chamam da presidencialização da política externa, né? E é muito claro, se a gente compara um governo, os presidentes se envolvem diretamente na política externa, né? Isso significa que o Itamaraty, o famoso alegado monopólio do Itamaraty na condução da política externa tem de ser
como é que se diz, repensado, né? Isso significa o seguinte: a política externa é a política do presidente, não é do MRE. Né? Isso é um equívoco, né? Eu acho que, na verdade, o MRE teve mais autonomia na política externa no primeiro momento, no primeiro regime democrático, foi a ordem de 46. Por quê? Porque nesse momento você tinha um equilíbrio maior entre Congresso e Executivo, e os chanceleres tendiam a ser chanceleres políticos, né? Quanto mais esse equilíbrio entre o Executivo e o Legislativo diminui em função do Executivo, mais a tendência é você ter chanceleres diplomáticos, que, na verdade, podem ser demitidos a qualquer momento. Nós vimos recentemente a demissão do ministro Patriota, em função de uma discordância da presidente Dilma, que, comparativamente a Fernando Henrique e Lula, era uma presidente com pouca exposição exatamente internacional, que tinha talvez menor apreço pela política externa e muito menos ainda pela região, e por não ter apreço, a política brasileira com a América do Sul foi povoada pelos lobbies, pelos interesses, pelas burocracias, tal como ocorre nos Estados Unidos, né, em que a tendência nos Estados Unidos é que a política latino-americana dos Estados Unidos seja povoada pelos subinteresses, vamos dizer, de lobbies, de burocracias subalternas, até que a presidente Dilma percebeu que as coisas na Bolívia não estavam indo conforme ela gostaria, e ela reassumiu o controle da política externa, e o seu chanceler hoje diz: a nossa política externa é a política do presidente, da presidente. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, né? Isso não, o outro processo, que também, digamos assim, também não é um processo, nada é linear, que é o processo, digamos assim, de que a política externa hoje tem muitas, como se chama, constituencies, né? E não só constituencies diretamente envolvidos, né, claramente empresário, sindicato no plano comercial, mas também uma série de atores da esfera pública que estão envolvidos, né, e que agem a partir de uma lógica política distinta, né, e que estão envolvidos também, não necessariamente formulando a política, mas são um elemento de tensão, de questionamento, né, da própria política externa, né. De novo, a ideia do insulamento, que era outra, né, as duas grandes hipóteses era o monopólio e o insulamento. É difícil falar do insulamento num contexto em que tem tantos atores na política externa. Então, o campo, né, do ponto de vista do que a gente entende como processo decisório hoje, é muito amplo, e o que é importante, digamos assim, é que isso eu acho que abre para aqueles que estudam a política externa uma enorme uma agenda de pesquisa que é absolutamente nova, né? Não vou mencionar, né, todas as áreas, espero que os meus colegas na mesa o façam. Eu estou mais, assim, digamos assim, eu acho que o que a gente precisa é talvez repensar a forma de analisar. Eu acho que a tendência hoje, talvez a gente faça muito mais estudar certos temas, certas, né, questões, e introduzir o método comparativo. Daí eu acho que por que temos tanta análise de política externa, né? Eu acho que para um país como o Brasil, né, enfim, por mais que o Brasil tenha emergido, submergido, é um país que está na periferia, tá? Uma semi-periferia, enfim, não vou discutir isso agora, e que o campo da política externa é um campo em que dá ao país agência, protagonismo internacional, né? É por isso que os primeiros estudos de política externa se voltaram para o estudo da política externa, porque era onde, num campo pensado, em que a dimensão, pelo menos na época da primeira geração de estudiosa da política externa, que era um campo em que o poder era uma característica dominante. Olha, um país que não tem poder, né, o que ele vai estudar, né?
vai estudar o espaço em que ele pode atuar, que é o espaço da política externa. Então, eu acho que isso é uma marca. E não é por nada que a questão crucial que organizava essa reflexão era a questão da autonomia e da vulnerabilidade, vendo a política externa como uma forma de ação e de agência para fazer face digamos assim, ao desequilíbrio e à maior vulnerabilidade do Brasil, né? Os estudos sobre a política externa de Vargas, né? A ideia da barganha entre Estados Unidos e Alemanha, enfim, tudo isso marcava muito a agenda, porque era uma agenda que dizia respeito a uma característica da nossa situação. Eu acho que, enfim, tudo isso evidentemente mudou, né? Eu acho que a agenda se diversificou muito. E o que é mais interessante é que nós passamos a segunda, terceira, talvez já tenha quase entrando na quarta geração de estudiosos e de professores, pesquisadores, é que o estudo da política externa dos outros países entrou na agenda da reflexão. Eu acho isso extremamente importante. E eu acho que a dimensão comparativa, ela se impõe, né, para que a gente saia da ideia, né, de que nós somos mais ou menos únicos, né, e que, claro, a nossa tendência é nos vermos como mais ou menos únicos, e a comparação se impõe. E eu queria só chamar a atenção num outro aspecto também que eu acho que é o segundo tema, que é o tema da defesa, né? O tema da defesa também é um tema, eu com isso termino, já termino, que eu espero que os colegas falem, né, eu vi que o chanceler vai ser. Esse é um tema novo, né, porque pela primeira vez o Brasil tem uma política de defesa, né? E é um tema novo que é muito próximo do tema da política externa. Então, são temas, né, e que tem vamos dizer assim, inserção institucional distinta, né, mas que atuam, evidentemente, no mesmo plano, né, e que tem projetos, né, tem até livro branco, né, enfim, nós não temos livro branco da política, não temos livro branco da cooperação, enfim, mas eu acho que tudo isso está mudando e eu termino aqui agora, desculpa ser um pouco atrabalhoada, mas eu acho que a agenda hoje para vocês é uma agenda fantástica, nada comparável ao que era quando a gente começou essa aventura, vamos dizer assim. Obrigada.